paz do Senhor, meus irmãos. Uma alegria mais uma vez nós estarmos aqui hoje com a responsabilidade de trazer a ministração da palavra. E, como sempre, eu creio que Deus, Ele sempre faz e da forma que Ele quer, né, e da maneira que Ele quer, e isso que é bom, né, isso que é gostoso. Quando Deus, Ele fala conosco da maneira que Ele deseja. Hoje, eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. E talvez não seja uma palavra muito fácil de nós ouvirmos. Talvez não seja algo até mesmo gostoso de ouvirmos. Porque quem é que gosta de ouvir não? Nós gostamos de ouvir sim, né? Todos nós gostamos de ouvir sim. Gostamos de que nossas respostas, nossos pedidos sejam rapidamente respondidos, que nós tenhamos êxito nas nossas orações. Mas, às vezes, as nossas orações são respondidas também, mas o Senhor responde não. E essa ministração, que o tema hoje é quando Deus diz não. Eu ouvi uma ministração com esse tema há 10 anos atrás. No ano de 2010, o nosso querido pastor Silvio, na ICT, quando nós ainda estávamos lá no antigo que nós chamávamos de bingo, né, que era o local onde era o bingo antes, não que a igreja era o bingo, nós tínhamos ali, a nossa sede ficava naquele prédio, e eu me lembro até que foi naquele prédio. E ele falou sobre isso, falou sobre esse tema, quando Deus diz não. E essa ministração ficou para sempre cravada no meu coração. Claro que não vou trazer aqui a mesma exposição, muitas coisas, algumas coisas me lembro com muita clareza, mas o Senhor tem coisas novas também para nos dizer. Mas essa palavra, ela ficou ardendo no meu coração nos últimos dias. E eu sei que o Senhor também quer falar conosco a respeito disso. Nós precisamos aprender a ouvir não. E sabe por que nós não gostamos de ouvir não? Porque nós não sabemos dizer não. Nós, naturalmente, temos a mania de dizer sim para tudo. E, às vezes, até para coisas que a gente precisa dizer não. Para coisas que estão nos sobrecarregando. E nós temos medo de dizer não para as pessoas. Nós temos medo de como nós vamos ser interpretados. Temos medo de magoarmos as pessoas que nós amamos. Então, nós temos dificuldade, nós não estamos habituados a dizer não, até por constrangimento. E aí, por consequência, nós ficamos também muito mal acostumados. E não conseguimos, e não sabemos ouvir também o não. Das pessoas, de uma forma geral, das circunstâncias. Mas e quando esse não vem de Deus? E quando o Senhor, ao invés de responder sim para as nossas orações, ou ao invés de dizer espera, que também é muito difícil quando Deus diz espera, porque a nossa ansiedade ali gera ali no nosso coração e a gente fica muito ansioso com essa espera. Mas e quando Deus diz não? Quando a nossa oração não é respondida? Quando os pedidos que nós fazemos não é respondido da forma como nós precisamos. Existem pedidos que nós fazemos, existem pedidos que nós colocamos diante do Senhor, que não são tão essenciais, né? Que nós podemos viver sem, que a gente consegue até passar, e se a resposta for não, nem vai ser tão problema assim. Mas existem questões muito importantes na nossa vida, que até são questões justas, são coisas que eu digo que são até são justos de nós pedirmos. Pessoas que desejam, casais que estão casados há tantos anos e que desejam ter um filho e não conseguem. Pessoas que estão, às vezes, já avançando de idade, estão à espera de um marido, estão à espera de uma esposa para constituir uma família. São pedidos de honra, são pedidos justos, não é pecado desejarmos essas coisas. Um emprego melhor para que possamos ter estabilidade na vida financeira. A cura de uma doença que está nos levando à morte, ou às vezes está levando à morte alguém que nós amamos. Coisas desse tipo, que são realmente importantes, que consomem a nossa alma, que nos dá até insônia, que nós subimos
ao monte para orar, que nós clamamos ao Senhor e pedimos a Ele insistentemente que atenda as nossas orações, que fale conosco. Eu estou falando desses pedidos, de coisas que realmente tomam o seu tempo, o seu pensamento, coisas que você suplica ao Senhor dia e noite, e a resposta dele é não. Há orações que são respondidas muito rapidamente com um sim de Deus. Outras, ele diz, como eu já falei, para esperar. E outras é não. E quando o não de Deus, ele vem, a nossa fé, ela é provada. A nossa fé é provada de maneira ainda mais intensa. E eu me lembro que nessa pregação que eu ouvi há 10 anos atrás, é uma coisa que me marcou bastante. Que o pastor dizia que existem 2 aspectos da fé. Primeiro, é a fé que crê que tudo é possível. Sabe aquela fé que crê, como diz em Marcos 11, 23, para que você diga para um monte que ele se lance ao mar. Se não houver dúvida no seu coração, assim será feito. A fé que crê que tudo é possível. Esse é um aspecto da fé. Mas existe um segundo aspecto da fé, ainda mais intenso, que o Senhor ainda mais aprecia, que é a fé que continua crendo que Deus é bom, que continua crendo que Ele é Deus, que continua firme quando Ele diz não. E é sobre esse aspecto que eu quero enfatizar nessa noite. A fé que continua crendo quando Deus diz não às nossas orações. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 12, do versículo de 7 a 9. Glória a Deus. 2 Coríntios 12, de 7 a 9. Essa é uma história bastante conhecida e que nós vamos meditar um pouquinho. O apóstolo Paulo diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aleluia. Glória a Deus. Paulo, aqui, o apóstolo Paulo, ele pede 3 vezes ao Senhor que tire dele um espinho na carne. E esse espinho na carne, essa situação, essa coisa, a gente não sabe o que era, que ele chamou de espinho na carne, não sabemos exatamente o que era, mas trazia tormento a Paulo. Existem algumas hipóteses do que poderia ser esse espinho na carne de Paulo, mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas era algo muito importante, era algo que tirava a paz de Paulo, era algo que tirava talvez o sono dele, que o atormentava, e ele chama de mensageiro de Satanás, algo que realmente tirava a sua paz, tirava o seu sono. E ele pedia ao Senhor: tira de mim, Senhor, esse espinho na carne. Pediu a primeira vez e Deus disse não. Mais uma vez Paulo insiste com o Senhor e Deus disse não. Pela 3ª vez, quando Paulo pede ao Senhor, Deus diz para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, então, ele se rendeu ao não de Deus de uma maneira tão espetacular que você nunca mais vai encontrar na Bíblia nenhuma menção desse assunto. Paulo não toca mais nesse assunto com Deus. Ele não fala mais sobre isso. Ele se rende ao não de Deus. E eu queria que nós pudéssemos meditar um pouquinho sobre por que Deus diz não. Quais são as razões para que Deus possa dizer não? De maneira nenhuma eu quero esgotar as razões, não tenho nenhuma pretensão de fazer isso, porque com certeza existem inúmeras razões, mas eu quero falar sobre 3 delas, sobre 3 razões pelas quais Deus diz não às nossas orações. Primeira coisa, o pecado. O pecado pode impedir que o Senhor
ouça as nossas orações. O pecado, ele nos afasta de Deus. Ele pode impedir que nós possamos ouvir a voz de Deus. E nós vemos que nos Salmos, em um dos Salmos, o salmista ele fala que se ele acalentar o pecado do coração dele, as orações não serão respondidas. E é interessante que ele usa o verbo acalentar. O verbo acalentar significa tranquilizar, aquietar, ou seja, acalmar aquele pecado no coração. Então, se nós nos conformarmos com o pecado e acalentarmos ele no nosso coração de maneira a quase que nos tornar um pecado de estimação, isso pode impedir que Deus ouça as nossas orações. E eu não estou aqui de maneira nenhuma, por favor, me entendam, não estou aqui dizendo que quando nós não temos nossas orações respondidas e que sempre isso é porque estamos em pecado, e há pessoas que jogam esse jugo sobre as outras, dizendo, olha, você não tem um emprego, ou você não tem um filho, você não tem um marido, você não tem uma esposa, porque você está em pecado. Não é isso. Isso cabe, é algo muito particular da pessoa com o próprio Deus. Mas nós sabemos, e às vezes tem pecados que nós escondemos até de nós mesmos. Nós não queremos olhar para eles, porque eles estão ali, e nós queremos sossegar ele, porque nós não estamos dispostos a nos livrar desse pecado. E eu digo para você, que se nós não nos analisarmos honestamente, olharmos para o nosso coração e começar a lutar bravamente contra o pecado, de modo que ele nos doa, nos atormente, de maneira que nós coloquemos ele à disposição do Senhor e possamos dizer, Senhor, eu quero ser santificado, eu quero ter o meu coração puro, eu quero que o meu coração seja limpo pelo Senhor. Nós podemos sim impedir que as nossas orações sejam ouvidas pelo Senhor, se nós, como diz o salmista, acalentarmos o nosso pecado no coração. Não vamos acalentar pecado. Não, pecado não é para ser acalentado, é para ser deixado. A segunda razão pela qual Deus pode dizer não para nós é simplesmente porque Ele não erra. Deus não erra. Essa é uma outra razão muito forte para que Deus possa dizer não para as nossas orações. Sofonias 3:5, na primeira parte do versículo diz, no meio dela, da cidade, está o Senhor que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã Ele ministra a sua justiça e a cada novo dia Ele não falha. Deus, Ele é infalível e Ele é muito diferente de nós que somos falhos, imediatistas, temos a visão curta, nós vemos só até ali. Deus vê muito mais, Deus vê além, Deus não erra, Ele não falha. E é por isso que Ele pode dizer não às nossas orações, porque aquilo que nós pedimos muitas vezes, para nós aqui, imediatamente é muito bom, mas lá na frente, só Ele sabe se isso realmente é bom, se isso não vai nos tirar da presença dEle, se isso não vai fazer com que nós nos ficamos soberbos e saiamos da presença do Senhor. Ele é infalível, pode confiar nisso. Deus, Ele às vezes não responde do modo como nós pedimos, porque Ele sabe o que é melhor. Não há possibilidade de Ele estar errado, e muito menos dele ser injusto. O versículo diz, jamais comete injustiça. E sabe por que é impossível de Deus cometer injustiça? É impossível porque Ele é justiça. Não é possível que Deus cometa injustiça com você. Não é possível que Ele tenha sido injusto quando Ele não respondeu a sua oração quando você estava doente, ou quando alguém que você amava foi-se embora. Porque Ele é justiça. Não há como Ele cometer injustiça. A terceira razão pela qual Deus pode responder não às nossas orações é porque os planos dEle estão além dos nossos. Muito além, o plano dEle é perfeito. Tiago 4:3 diz assim, quando pedem, não recebem, pois pedem pelos motivos errados, para gastarem seus prazeres. Às vezes nós pedimos as coisas somente para prazeres passageiros. Nada tem a ver com os planos
eternos do Senhor para a sua vida. Nada tem a ver com os planos eternos do Senhor para a sua família. Nada tem a ver com os planos que Ele tem para usar a sua vida, para fazer em você e através de você. Às vezes, os seus pedidos e os meus também são para prazeres muito passageiros. Confiar e saber que os planos dele são perfeitos é um sossego para a alma. Sua alma está inquieta? Confia que o Senhor sabe o que está fazendo. É prova de amor àquele que te amou primeiro. Nós precisamos saber que a resposta que sai da boca dele é exatamente o que nós precisamos. Isso vai modificar a forma de você encarar o não de Deus. Se você confiar que a resposta que sai da boca dele é exatamente, é a medida do que você precisa. Jeremias 29:11 diz, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, aleluia, glória a Deus. O segundo tópico que eu quero abordar hoje é sobre quando Deus tira o problema de nós, Ele adiciona a sua presença. Quando quando Deus não tira o problema de nós, quando Ele diz não para nós, Ele adiciona a sua presença. É interessante que quando Paulo pede para que o Senhor tire o espinho na carne, Deus diz não para ele, mas Deus diz, a minha graça te basta. Deus não tirou o espinho da carne, Deus disse não para Paulo, mas adicionou a sua graça, a sua presença sobre a vida dele. Tanto que no versículo seguinte, Paulo se rende completamente ao não de Deus e ainda diz, porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Deus, Ele demonstra amor pelas nossas vidas, o cuidado dEle, quando Ele nos dá suas bênçãos, mas também quando Ele retira aquilo que nós achamos que vai ser bênção para nós. Então, o amor de Deus, Ele não está somente em dar, entregar, mostrar aquilo que nós queremos, dizer sim, sim, sim. Também está em tirar. O amor não envolve apenas dar. Um exemplo disso muito claro é para nós que somos pais, nós sabemos disso. Quando nós temos filhos pequenos, quantas vezes os nossos filhos pedem coisas para nós, nos pedem coisas que nós sabemos que não podemos dar, que nós não podemos entregar a eles um copo de vidro, uma faca na sua mão, nós não podemos dar, ainda que esse filho peça e fale, mas eu quero, porque na visão daquela criança pequena, talvez isso seja o melhor para ela, eu quero brincar com esse copo de vidro, eu quero brincar com essa faca. Mas nós que somos pais sabemos que não posso dar aquilo para ele, eu preciso dizer não, porque eu amo. Então é por isso que o amor, ele não envolve apenas em dar, mas também retirar. E esse pai que nós temos, vê por essa ótica, ele nos vê como essa criança pidona, que não sabe o que está pedindo muitas vezes, que não sabe o quanto aquilo é perigoso para ela, que não sabe o quanto aquilo pode ser nocivo. E ele retira, por amor a mim e a você. E a terceira coisa nessa noite que eu quero também falar, é que não é somente sobre você. O não de Deus não é somente sobre a sua oração. Quando Deus diz não para você, quando Deus diz não às suas orações, não é somente sobre você. É difícil nós enxergarmos por essa outra perspectiva. Porque nós somos pessoas egoístas. Nós queremos aquilo que é bom para nós. Eu quero saber da minha vida, eu quero saber da minha casa, eu quero saber dos meus filhos, que os meus estejam bem, que todos estejam salvos. E é difícil nós enxergarmos sobre essa perspectiva. Mas muitas vezes, as coisas que te acontecem, as tragédias na sua vida,
elas são justamente para que outras pessoas possam conhecer a Deus. Você já parou para pensar nisso? Você está disposto a isso? Muitas vezes, as coisas que acontecem nas nossas vidas, elas levam outras pessoas ao Senhor. Fazem nossa alma, nosso corpo sofrer, mas outras pessoas podem ser alcançadas através das respostas que Ele dá na sua vida. O testemunho de uma mãe que perde um filho, mas que continua ainda assim crendo que Deus é bom, continua adorando, continua servindo ao Senhor. Essa dor, apesar de tudo, ela continua orando, ela continua louvando, ela continua falando que o Senhor é bom, ainda que ela esteja sentindo dor. E esse testemunho é muito mais eficaz, muitas vezes, para falar de Cristo a corações incrédulos, do que 1000 sermões muito bem pregados. O testemunho vivo de alguém que tem uma doença, e que está à beira da morte, mas que continua crendo no Senhor, que continua derramando a sua vida no altar do Senhor e dizendo: Senhor, a sua graça me basta, a sua graça me basta, eu só quero a tua graça. O testemunho de alguém que recebe uma resposta não de Deus, nesse nível, é muito mais eficaz, muitas vezes, para falar do Senhor. É assim, muitas vezes, que Deus vai usar a sua vida e a minha vida para falar às pessoas que precisam ouvir dEle. Os nãos de Deus na sua vida, as tragédias, tudo isso é testemunho vivo do Deus que te sustenta, do Deus que está com você, do Deus que te ama, do Deus que te basta. Não é somente sobre você, é sobre Ele, é para Ele. Todas as coisas que nos acontecem, é sobre Ele, é para Ele. E para encerrar, eu quero contar para vocês o testemunho de uma missionária médica que atuou no Congo por muitos anos, doutora Helen Roosevelt, nascida na Inglaterra. Ela já faleceu em 2016, mas ela vivia uma vida de total entrega a Cristo. Ela construiu naquele lugar e naquele momento ali, aquele país estava num momento muito difícil, em guerra civil, e o Congo era um lugar muito perigoso para se viver na década de 60. E ela construiu naquele lugar um hospital. Ela era uma médica extremamente bem conceituada e bem formada na Inglaterra. Construiu um hospital, ela cuidava de pessoas, cuidava das crianças ali. E mais ou menos no ano de 1964, a doutora Helen foi capturada por um grupo de rebeldes. Essa mulher teve os dentes arrancados, quebrados por chutes daqueles rebeldes. Eles queriam que ela negasse a Cristo. Eles sabiam do trabalho de evangelismo que ela fazia naquele lugar. E eles queriam que ela negasse a Cristo. E a doutora Helen não negou ao Senhor. E ela diz até no testemunho dela: eu queria que ele me desse um tiro na testa, porque ele estava com a arma apontada, porque eu veria Cristo mais rápido. Mas eles não fizeram isso, eles capturaram ela, deixaram ela em cárcere por 5 meses. E no cárcere, muitas coisas ruins aconteceram com ela. Ela era a pessoa que mais apanhava, que mais era espancada, os seus ossos eram quebrados, seus dentes já tinham sido arrancados por chutes na sua boca. E ela ainda passou por uma brutal violência sexual, foi estuprada por 2 homens naquele lugar. E enquanto ela passava por todas essas coisas, essas dores no corpo, as humilhações, a doutora Helen orou e pediu ao Senhor que a livrasse disso tudo. Mas o mais impressionante foi a resposta de Deus para ela. Quando Deus perguntou para ela, prestem bem atenção, Deus disse assim: Helen, você poderia me agradecer por ter confiado a você esta experiência, mesmo que nunca lhe diga o porquê? Você poderia me agradecer por ter confiado a você essa experiência, mesmo que nunca lhe diga o porquê? Ela relata que, embora a dor física não foi embora, as humilhações não foram embora,
a presença do Senhor invadiu todo aquele lugar. Ela sentiu a presença de Deus sendo adicionada àquele lugar. Quando Deus disse, não, eu não vou tirar esse sofrimento. Você pode confiar em mim? Você pode continuar crendo, eu não vou tirar esse sofrimento. E ela sentiu a presença de Deus sendo adicionada àquele lugar. E ela se sentiu segura, mesmo em meio ao perigo. O Senhor estava ali com ela, junto com ela, passando junto com ela. Deus não estava ali só vendo como espectador. Deus, o próprio Cristo, estava ali, junto com ela, passando pelas mesmas humilhações e dores. Deus tinha propósitos quando Ele não atendeu a oração da doutora Helen. Não era somente sobre ela, sobre aqueles 5 meses. Essa mulher viveu 91 anos. Foram 5 meses de dor, angústia e tribulação. E esses 5 meses não foram somente sobre ela. Foram sobre as milhares de pessoas que viriam a conhecê-lo através desse testemunho. Foram sobre os soldados que se renderam a Cristo. Após ver aquela mulher sendo fiel ao Senhor, após ver ela sendo fiel a Cristo, mesmo no meio de tanta dor. Faleceu com 91 anos e o testemunho dela ainda vive, edifica e encoraja muitas vidas, como edificou a minha. Mostra Cristo na essência. Para concluir, eu quero que fique aqui para nós algumas perguntas. E a primeira dela é: o quanto nós somos capazes de confiar no não de Deus, sabendo que Ele não erra, que Ele não é injusto, sabendo que Ele controla todas as coisas e vê além do que vemos. Outra pergunta é: será que nós somos capazes de compreender que as coisas que nos acontecem, sofrimentos e dores, não dizem respeito somente a nós? Não é só sobre nós. Mesmo que você tenha tido uma dor intensa, uma dor tão grande que seu coração parece que explodir, não é só sobre você. Se você aceitou a Cristo como seu Senhor, se você entregou a sua vida um dia para Ele, isso é sobre Ele, é para Ele. Será que nós somos capazes de agradecer o não de Deus, mesmo que nunca venhamos a saber o porquê? Será que nós vamos ser fiéis até o fim, se Deus nunca responder a oração que nós pedimos? Será que Ele é suficiente? Será que a graça dEle nos basta? Será que, como Paulo, nós vamos ser capazes de nunca mais tocar nesse assunto com Ele? Somos capazes de ver e sentir a presença dEle sendo derramada, sendo adicionada no meio do caos. Você é capaz? Eu sou capaz de ver a presença de Deus sendo adicionada quando o não dele é nos dado. Queridos, a graça do Senhor nos basta quando a sua resposta aos nossos pedidos é não. Quando não há mais nada, quando a dor já invadiu o nosso coração e parece que não há mais saída, parece que não há nada que possamos fazer, a graça do Senhor nos basta. E se você morrer e esse pedido que você tem colocado aos pés do Senhor nunca seja atendido, a graça dele te basta. Se você morrer, a única coisa que você vai precisar é de Jesus. O problema é que muitas vezes a gente quer Jesus e mais alguma coisa. A gente quer Jesus e o emprego, a gente quer Jesus e outras coisas. Mas a graça dele nos basta, só Jesus nos basta. Eu quero orar com você.